Pixar é a única empresa que tem todos os filmes interligados? Eu já fiz um vídeo da incrível teoria da Pixar e agora eu reassisti alguns filmes da DreamWorks e percebi que eles parecem muito estarem conectados. Então vem comigo para essa teoria. E aí galera, meu nome é Renarde Rose e hoje nós vamos falar da incrível teoria DreamWorks. Então deixa o like, se inscreve e bora! Antes de começarmos, vamos colocar algumas regras na teoria. Em primeiro lugar, os filmes bíblicos da DreamWorks não vão participar. José, o Rei dos Sonhos e O Príncipe do Egito são filmes cristãos e não tem nem como existir ao mesmo tempo de Como Treinar Seu Dragão, por exemplo. E a segunda regra é que nem todos os filmes vão ser mencionados, alguns não vão. Eu não vou dizer alguns dos filmes porque é desnecessário. Na própria teoria da Pixar, que é muito mais famosa que a da DreamWorks, eles não dizem todos os filmes porque nem todos fazem tanta diferença. Então, não é porque os filmes não fazem parte da teoria, e sim porque eles não são tão relevantes quanto os outros. E lembrando, nada do que eu falar foi confirmado pela DreamWorks. Uma coisa importante de se saber é que enquanto a teoria da Pixar gira em torno da Boo, a teoria DreamWorks gira em torno da Alice, a deusa do caos. Mas o primeiro filme não é exatamente o filme dela, e sim os Skrulls. Os Skrulls mostra toda a evolução dos humanos e toda aquela época que seria dos dinossauros. Mas ao invés de ter dinossauros, tem animais mágicos. Ou seja, na teoria DreamWorks, sim, as criaturas e animais mágicos, todas essas coisas assim de magia, já existia desde o princípio, diferente da teoria Pixar. E outra coisa muito importante para vocês saberem é que mesmo em os Skrulls, as pessoas tinham um certo medo dessas criaturas mágicas que já existiam. E conforme os humanos foram evoluindo, essas criaturas também foram, porque os humanos têm sim sua evolução e tal, todas essas coisas, porque em os Skrulls eles não são muito inteligentes. Tipo, os animais mágicos também foram evoluindo, afinal, tudo evolui nessas teorias. Não sei explicar, tudo evolui. E isso formou outros 3 filmes que se passam todos ao mesmo tempo meio embolados. Primeiro é Shrek e todas as suas continuações, que conta com um filme só. Gato de Botas 1 e 2. E Como Treinar Seu Dragão 1, 2 e 3. É Shrek mesmo, no 1, a gente consegue ver uma placa não, mas um papel falando que ser uma criatura mágica é proibido. E isso vem dos medos que os humanos desenvolveram das criaturas mágicas. E também Como Treinar Seu Dragão, para quem não conhece muito bem a história, o Soluço, ele é um viking, ele é o protagonista, ele é um viking, e todos os vikings, eles caçam os dragões, né? E o Soluço, ele descobre que os dragões não são ruins e começa a querer fazer que os outros vikings também percebam isso e comecem a treinar os seus dragões. Não. É o título do filme e não vai falar sobre treinar dragão, não. Vai falar sobre... sei lá. Só que no terceiro filme, no trailer do terceiro filme, a primeira coisa que o Soluço fala é que literalmente existiam os dragões, todo mundo conhecia os dragões, teve todas as coisas do primeiro e do segundo filme, mas no terceiro eles sumiram e ninguém mais sabe onde é que eles estão. Existiam dragões quando eu era menino. Para onde eles foram, poucos sabem. Isso significa que os dragões estavam sendo extintos. Sim, estavam sendo extintos junto com o resto das criaturas mágicas, afinal, os humanos só ficaram ok com eles e pararam de caçar, mas ao mesmo tempo não ajudaram as criaturas, ou seja, elas morreram, não tinha o que elas fazerem. Então, a maioria dessas criaturas mágicas foram extintas, não todas, não digamos que foi todas, mas foi quase todas elas. E depois disso nós vamos para Sinbad, onde com o mundo quase em paz,
a Ares estava completamente entediada e resolveu espalhar o caos. Não é à toa que ela é a deusa do caos. Não. Ele tem toda a razão. Só que Sinbad resolveu todos esses conflitos. Mas no próprio filme, no final do próprio filme, a Ares diz, literalmente a Ares diz que ela é imortal e que ela vai voltar a fazer o caos mais cedo ou mais tarde. E como eu mesma ia falando antes, poucas criaturas mágicas sobraram. E essas poucas criaturas mágicas que sobraram começaram a se esconder dos humanos para não acabarem, por mais que isso não tenha funcionado. Mas eles começaram a se esconder dos humanos para não acabarem. E isso é mostrado em A Origem dos Guardiões. Ai, Senhor, que filme bom. E isso é mostrado em A Origem dos Guardiões, onde os humanos contam as histórias do Jack Frost e do Sandman, que são dois contos americanos, não são tão conhecidos aqui no Brasil, mas mesmo assim são dois contos que aparecem nesse filme. Contam a história do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa, da Fada do Dente, como se fossem tudo mentira, mas na verdade eles existem e são reais. Só estão escondidos. E outro filme que eu acredito que também se passe nessa época, não sei se foi antes ou depois das criaturas mágicas terem sumido completamente, é Orion e o Escuro. Eu já fiz um vídeo sobre Orion e o Escuro, então eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo, mas eu imagino que ele se passe mais ou menos nessa época. Ele é o único que eu não tenho tanta certeza de onde se passa. E depois disso, sim, a Ares ficou entediada de novo e voltou a espalhar o caos. E eu diria que ela foi muito criativa, hein? Caraca! Porque ela literalmente decidiu explodir planetas de alienígenas para que eles viessem para a Terra e causassem conflito com os humanos. E um dos planetas que ela explodiu foi o planeta do Megamente. Então, os pais do Megamente, sabendo que o planeta ia ser destruído, mandaram o Megamente para a Terra com a intenção de salvar ele. Só que desde sempre o Megamente foi muito excluído e acabou virando vilão. Vilão, né? Vilão entre muitas aspas. Só que o planeta do Megamente tinha um núcleo de energia chamado Contônio. E este mesmo núcleo, separou um fragmento dele, ele caiu na Terra como um meteoro, e este meteoro foi o mesmo que transformou a protagonista de Monstros vs Alienígenas em gigante. E o último filme que mostra esses conflitos dos humanos com os alienígenas é Cada Um na Sua Casa. Mas todo mundo sabe que a Ares falhou miseravelmente novamente, porque o Megamente virou herói, o vilão de Monstros vs Alienígenas foi destruído, e no final de Cada Um na Sua Casa, os alienígenas eles entram em paz com os humanos igual em Megamente, só que graças às condições climáticas todos acabam sendo extintos. E a Ares, indignada que sua diversão durou pouco de novo, percebeu que os humanos e os animais nunca se deram muito bem. Então ela resolveu usar um pouquinho da magia dela de deusa para fazer que isso virasse um grande conflito entre os dois. E foi rezamente. Eu tô falando tudo errado, eu já falo rezamente. Ofende, mas não assassino português. E foi o que ela fez. Ela pegou uma formiguinha específica chamada Z, que é protagonista de formiguinhas, e deu um pouco de inteligência a mais, fazendo com que essa formiga, o Z, percebesse que ele não precisava seguir igual todas as outras formigas e não precisava seguir o mesmo caminho que elas. Ele podia traçar seu próprio caminho e viver sua própria vida. E acabou que todas as formigas começaram a comentar sobre isso. E de formiga para formiga, de inseto para inseto, todos os animais acabaram sabendo dessa informação e comentando sobre a formiga que seguiu seu próprio caminho. E como eu disse que de formiga para formiga, de inseto para inseto, todos os animais ficaram sabendo, uns desses animais que ficaram sabendo dessa ideia de revolução que o Z trouxe foram os pinguins de Madagascar. Mas calma, nós não vamos falar ainda de pinguins de Madagascar, e sim do próprio Madagascar, porque a revolução começa de lá. Os animais resolvem fugir do zoológico e todas essas coisas. Então toda essa revolução dos animais começou com Z,
mas foi crescendo com Madagascar. E outro filme que nós vemos claramente toda essa ideia de evolução, afinal faz parte do filme, é óbvio e evidente no filme todo, tá botando os animais querem se libertar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, é na Fuga das Galinhas. Sim, A Fuga das Galinhas é um filme da DreamWorks. E outro filme que nós também podemos ver isso é em Os Sem Floresta, porque literalmente no Sem Floresta, os animais eles não precisam mais caçar porque eles roubam comida dos humanos. Lembrando que isso tudo foi plano da Ares, que é a Ares que deu inteligência pro Z para que todos os animais começassem a perceber isso. E a Ares tá lá, de boaça, assistindo tudo isso de camarote e só, tipo assim... E agora nós chegamos em Turbo, onde mostra que literalmente os animais já pegaram até os costumes de esportes dos humanos. Socorro! E depois disso, nós vamos voltar lá pros insetos e nós vamos para B-Movie. Porque como os insetos foram os primeiros a ficar sabendo dessa ideia toda de revolução, afinal demora para se espalhar uma ideia de revolução pelo mundo inteiro, como os insetos foram os primeiros a ficarem sabendo, acaba que os insetos também foram os primeiros a conseguirem falar com os humanos e foram os com mais costumes assim de primeira. E literalmente isso é provado porque em todos os outros filmes não dá pra ver nenhum animal falando com o humano. Agora em B-Movie nós vemos abelhas e outros insetos falando com humanos. E Barry, que é o protagonista de B-Movie, ele quer que os humanos e os animais tenham os mesmos direitos e sejam tratados iguais. Coisa que ele consegue. Digamos que ele consegue. E nós vemos esse tratado de paz entre os humanos e os animais tanto em Pierreborn Sherman, tanto em Os Caras Malvados. E depois de um tempo, nós vamos para Madagascar, onde os animais eles perceberam que eles não estavam sendo tratados tão bem quanto eles deveriam. E aí, eles inventaram de criar um vírus. Mas não era qualquer vírus, era um vírus que só infectava humanos. E eles espalharam esse vírus aonde? No ar, infectando todos os humanos da Terra e fazendo os humanos serem extintos. E já em Kung Fu Panda nós já podemos ver que os animais já dominaram a Terra toda, ou pelo menos a China, e já tem suas próprias culturas e todas essas coisas. E eles também abandonaram a tecnologia, por isso Kung Fu Panda parece passar muito tempo, mas na verdade eles abandonaram a tecnologia para preservar a Terra, afinal eles não precisam mais dos humanos porque eles não existem mais. Mas já os animais marinhos não abandonaram essa tecnologia, porque quando a gente vai ver Espantos Tubarões, a gente vê que é tudo muito tecnológico, porque os animais marinhos quiseram ficar, resumidamente eles quiseram ficar com tecnologia. Então galera, esse foi o vídeo e acabamos com uma pergunta em específico na cabeça, não é mesmo? Acabamos com a pergunta de o que será que a Ares vai fazer na próxima, porque eu sei DreamWorks, eu sei que ainda não acabou. Então o que a Ares vai fazer na próxima? Eu não sei, eu só sei que nada sei. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve e tchau!